E voltamos ao nosso Pod 10, porque em 10 minutos, um tema tão importante como esse para a São Legião de Saúde Pública, temos que continuar. Dr. Robson, falando de saúde básica, sobre os ACS, o que é que o senhor complementa para a gente poder falar desse assunto? Fredson, o ACS é a base de tudo, né? É o que está em contato com a população de forma direta. Então, ele tem acesso à casa, tem acesso à vida, né? Então, literalmente, faz parte da família. Então, valorizar esse profissional é fundamental. Valorizar e qualificá-lo. Então, dar ferramentas de trabalho, os treinamentos e, sim, até deslocamento. Eu já vi relatos aqui, escutei relatos de que tem dificuldade de chegar à casa do usuário. Então, caramba, se você não valorizar a sua base, todo o resto vai estar comprometido. Então, o ACS, a palavra é fundamental. A gente preocupado com eles, queremos que o sistema funcione e tem relatos de cobrança que os tablets precisam funcionar bem, que o sistema de EPI deles, camisa contra o sol, né, protetor solar. Então, a gente é bem preocupado com isso. É importante dar condições de trabalho dignas, né, para que essa saúde básica realmente funcione. Né, isso Sem dúvida. Até porque o agente comunitário de saúde, ele é quem vai na casa do paciente. Muitas doenças a gente sabe que são assintomáticas. Se o agente comunitário de saúde não faz aquele rastreio, a gente perde a oportunidade de tratar o paciente antes que as complicações apareçam. Então, realmente é um profissional essencial na estrutura da atenção básica. Eu digo que é quem mais conhece as famílias, né? As famílias e cada integrante. Quando a gente tem a oportunidade de conviver com a gente de saúde, a gente sabe que eles sabem, às vezes, até a raiz dos problemas, né? Então, assim, é valorizá-los mesmo e estar junto. Eu acho que qualquer programa, inclusive de triagem, a gente precisa dessa ajuda, né? Quem está mais próximo consegue trazer para a unidade básica de saúde, consegue sinalizar para enfermeiro, consegue sinalizar para médico. Então, assim, começa por aí. E acho que quando ele é valorizado, aliás, todas as profissões, né? Eu acho que a gente se sente bem, trabalha bem e faz o trabalho fluir, né? A gente consegue executar um bom trabalho. Quando a gente começa a equipe lá do pequenininho, do menor, eu digo menor, entenda, não diminuindo a importância de cada profissão, mas eu digo mais de quem está perto e trazer para junto. Entende? Então, acho que a gente de saúde, acho que precisa estar junto nesse, eu sei que estará sempre, né? Acho que eles sempre são muito interessados pelo bem de todos, das famílias, né? É verdade. E chegando no posto de saúde, os enfermeiros que lá estão, né, que tem um papel importante também, né, os técnicos de enfermagem que ajudam bastante a equipe. Então, acho que é um time completo, né, que está ali trabalhando em prol da população, que fazem um trabalho realmente bem feito e a gente tem que valorizar cada um deles, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Eu digo que a gente sozinho não consegue fazer nada. Então, a gente precisa de todo mundo junto, né? Harmonioso. E, assim, quando a gente tem conhecimento também, participa das capacitações, a gente sabe o fluxo direitinho, sem ultrapassar etapas, escadas, a gente consegue fazer um trabalho bem executado e ter um resultado que a gente deseja, né? E é um trabalho complementar, né? A CS, trabalhando sozinho, sem a equipe de enfermagem, sem o trabalho da enfermagem para coordenar aquela situação, ninguém faz nada. Então, todos têm que ser valorizados. Todos, todos, todos. A base, principalmente. Que bom, doutor. Doutor Hugo, avançando, indo para o hospital. Hoje, São Adalgito tem um modelo que existe um hospital e uma UPA dentro do mesmo ambiente. 2 equipamentos no mesmo ambiente. Funciona isso na saúde pública? O grande problema quando você tem a UPA, que é um atendimento ambulatorial, ou seja, não é um atendimento de urgência dentro do hospital, você mistura o fluxo do paciente de urgência e do paciente que não é urgência, o ambulatorial. Então, muitas vezes você tem pacientes que estão ali esperando uma consulta e que se deparam com situações de emergência, um paciente passando mal, um acidente que chega, e realmente não fica um ambiente harmonioso. Eu acredito que o primeiro ponto para você melhorar o funcionamento do hospital é tirar a UPA do hospital, tentar levar um pouco mais distante do hospital, descentralizar, levar a UPA ali para perto, Borja, Planalto, e aí você consegue melhorar o funcionamento do hospital. A gente sabe que hoje o Hospital de São José passa por dificuldades, principalmente na obstetrícia, que hoje praticamente a gente só tem partos do município na segunda-feira, partos eletivos, que são as cesáreas agendadas, e a dificuldade desses bebês que nascem de ser avaliado por um pediatra.
Porque o ideal é que toda criança que nasce no município só tenha alta após a avaliação do pediatra. E aqui a Aline está para falar da importância dessa avaliação. Claro, e assim, a gente recebe muito paciente, às vezes, perdido, sabe? É um momento muito difícil, assim, para a mãe, né? Questões hormonais, a mãe sai, às vezes, muitas vezes perdida sem saber o que fazer com o bebê, não tem uma orientação. E, assim, isso pode mudar toda a vida de uma criança. Imagine uma mãe com depressão pós-parto. Imagine uma mãe que não consegue amamentar, desmame precoce, vai trazer a criança, vai ser uma criança doente, vai trazer custo lá na frente, não vai ser uma criança produtiva. Então, a gente precisa começar a assistência lá do comecinho também. Aí a gente tem também outros casos, a questão de ganho de peso de bebê, de icterícia, que é aquele amarelinho que as crianças apresentam quando nascem, né? Que a gente precisa assistir aquilo ali, porque pode se tornar uma situação grave. Né? Às vezes é questão de cardíaca, a gente tem condição de avaliar um sopro cardíaco ao nascimento e já triar a criança, não deixar ela chegar a uma situação mais grave, agravar. E o que a gente tá vendo na prática é essa falta de assistência. Muitas vezes uma mãe chega perdida, chorosa, instável, e aí se transforma num problema muito maior. Então, assim, a importância é gigante, é gigantesca. A vida começa ali, a gente não pode deixar a mãe desamparada, a gente não pode deixar a criança desamparada. Então, a gente tem essa intenção também. A gente quer assistir esses meninos, não vamos deixar menino por aí em risco. Com certeza. E aí tem também a questão do teste do orelhinho, teste do pezinho. Isso, a gente precisa orientar também. Esses testes de triagem são muito importantes para o desenvolvimento da criança. A gente tem esses testes para a gente prever possíveis doenças futuras. A gente quer intervir desde pequenininho. E esse acesso também a gente precisa facilitar. Um teste do olhinho, por exemplo, já era para a criança sair da maternidade, ou se não conseguisse, no máximo na primeira semana de vida, sair com um teste do olhinho. Né? São testes essenciais para a gente manter a capacidade da criança, para ela se desenvolver e crescer adequadamente. Então, são coisas fáceis de se fazer. O teste do olhinho é simples, a gente consegue ver o pediatra, o oftalmologista, consegue dar esse suporte para a criança, extremamente importante. Às vezes, só para vocês terem ideia, às vezes a gente chega lá na frente, a criança tem um prejuízo na linguagem, um atraso de fala, a criança não consegue se comunicar, às vezes por um problema no ouvido que ninguém sabia que ela tinha, ela não escutava. Entende? Então, assim, é nesse sentido, é captar precocemente e fazer a coisa andar como é para ser, né? Isso tudo a gente sabe que é para acontecer. E, infelizmente, na prática não está acontecendo. São coisas baratas, são coisas que o custo... É irrisório o custo. Basta a organização, cara. Não tem o que fazer, só organizar. Outra coisa que me preocupa muito é a questão do excesso de transferências, né? A nossa taxa de resolução dos problemas dos pacientes aqui na cidade é baixíssima. Então, tudo que chega é transferido. Você poderia tentar dar uma ideia para resolver esse problema? É verdade, Robson. Hoje no nosso município, principalmente no hospital, a gente tem um índice de transferência muito alto e pouca resolução. Então, a gente precisa trabalhar com a equipe que possa dar suporte a esses médicos que estão na emergência. A gente sabe que muitas vezes são médicos recém-formados, normal, do sistema, mas aí você tem que ter médicos experientes que possam dar suporte a esses médicos que estão na ponta. Então, você pode ter um cardiologista que oriente, o diretor do hospital tem que estar mais presente no dia a dia do hospital, porque tira essas dúvidas, e às vezes são coisas simples que podem ser resolvidas aqui e que a gente vê um índice de transferência muito alto no nosso município. E isso gera custo. Toda transferência tem um custo. E aí você começa a perder recursos que poderiam ser usados em outros tipos de atendimento. Que bom escutar nossos doutores. Obrigado, doutor Rabelo. Obrigado, doutora Aline Souto. Nosso amigo doutor Robson Nunes. Muito obrigado por estar conosco aqui no Pod 10, discutindo saúde pública para São José do Egito.